Neste vídeo nós vamos falar sobre o Brasil, mas não só sobre a carga tributária que está aumentando e como você se protege disso, mas também nós vamos rebater as falas do presidente Lula e as falas de alguns bostileiros aí, QI 83, como por exemplo a Célia, que está querendo saber como que o patrão dela paga 5 mil de salário para ela, mas o patrão lucra aqui 50 mil, né? Então a gente vai responder aí os bostileiros da cultura da inveja, porque o problema do Brasil é parte dos brasileiros. E vamos falar sobre isso também, porque no final desse vídeo vai ter um vídeo aí, pessoal, que vai mostrar que ainda existe esperança, beleza? Então fica comigo até o final e a gente começa falando do Estado que quer cada vez morder um pedaço maior da sua torta. A torta que você produziu, que você trabalhou para fazer, que você investiu, você que buscou conhecimento, você que ficou 5 anos estudando, 10 anos se aperfeiçoando para conseguir chegar no patamar financeiro que você tá. Pois é, o Estado quer simplesmente ir lá e roubar o pedaço da sua torta ou a torta do seu filho, né? Porque olha só, São Paulo notifica milhares de contribuintes por falta de pagamento do imposto sobre doações, pessoal. Então, cada vez mais o governo do amor tá sedento pela sua torta. E nunca foi tão importante, pessoal, você dominar o direito tributário para você buscar se blindar, se proteger, usar das brechas legais para pagar menos imposto, para fazer uma sucessão patrimonial mais adequada, né? A gente fez uma live aqui no canal com a Júlia e, pessoal, o formulário ainda está aberto, você que quer aí uma assessoria. O estudo de viabilidade é gratuito, você preenche o formulário que está aqui na descrição, o estudo é gratuito, a Júlia, o João ou alguém da equipe lá do escritório vai te responder se faz sentido para você ou não abrir uma holding ou fazer esse planejamento sucessório, esse planejamento patrimonial, principalmente você que tem filhos, você que tem imóveis e você que tem empresas, pode ser interessante você entrar em contato. Então, cai para dentro, o link tá na descrição e se protejam aí do governo do amor, tá? E falando em amor, pessoal, vamos ver o que o Lula tá falando aqui e entender, né, por que o dólar tá subindo lá para os 5,60 novamente. Vamos ouvir o presidente aqui. Sinceramente, eu nunca tive uma relação tão boa com o Congresso como eu estou tendo agora. É porque nós votamos mais maduro, porque os deputados e senadores também estão maduros, independente do que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Mas é o seguinte, o que é importante para o Brasil, o que não é importante para o Brasil? Eu acho que o que é importante ou não para o indivíduo é que tem que responder, né? Eu nunca entendi por que tem que vir um burocrata, um parasita, uma raposa velha, falar o que é bom para mim ou não. Né? Quem sabe o que é bom para o indivíduo é você, porque as suas demandas são diferentes das minhas, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. O que é coisa... Parece que o Lula sabe o que é bom para todo mundo, né? Pequena de interesse pessoal de alguém e o que é uma coisa relevante para o nosso país. Nós vivemos um momento no Brasil, se vocês forem analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos anos. Não, pessoal, o Brasil é a Noruega, eu tô na Dinamarca aqui, né, meu? Não tem nada de errado no Brasil desde que o Lula entrou como presidente. Aqui é Dinamarca. Todas as coisas que a gente pensar é positiva. Tudo positivo, né? O dólar tá positivo, tá 5,60 e segue positivo cada vez mais alto, né, pessoal? Se a gente pegar aqui, ó, na última semana o dólar realmente segue positivo, criminalidade segue positivo, aumento de impostos, esse segue positivo. Então realmente o Lula dessa vez não tá mentindo, tem muita coisa que tá positiva no governo dele aí, né? E mesmo o crescimento econômico, que disseram que ia ser 0,8% e foi 2,9%, esse ano a economia vai crescer. Porque muitas vezes nós nos habituamos a discutir a chamada macroeconomia. Opa, disso a gente fala bastante aqui no canal. O que você quer aí, Lula? E nós esquecemos de discutir a chamada microeconomia. Pois é, só que se você ignorar a macroeconomia e os fatores externos e fica dando uma banana pro mercado, aí a nossa moeda vai pro pau, né? Se você não respeita o tripé macroeconômico que eu aprofundei já no Clube dos Capitalistas, que é o meu treinamento, e eu acho que o Lula deveria fazer o Clube dos Capitalistas, né? Porque tá difícil. Se você respeitar o tripé macroeconômico, as pessoas não vão perder poder de compra. A gasolina tá aumentando porque a nossa moeda está perdendo valor. Nós temos que importar combustível em dólares.
Então, se você acha que a macroeconomia não importa e não afeta a sua vida, você está redondamente enganado. E se você pelo menos não domina as bases da economia que a gente passa no clube para saber como se proteger, ter uma reserva de valor, né? A gente fala tanto aqui dos metais, né, pessoal? A gente fala tanto do dólar, moeda forte, né? Se você não tem a base para se proteger, você está lascado. Porque o Lula deu uma banana para a macroeconomia. É mais dinheiro circulando na mão de muita gente. Inflação, né, pessoal? Então tá aí. Bom, o Lula falou que não tem nada de negativo, né? Mas calma aí, Lula. Pois é, porque, poxa, eu tava dando uma olhada aqui, Lula, e o déficit, só em maio, em apenas um mês, foi de quase 64 bilhões de reais. Isso significa que o governo tá gastando mais do que arrecada. E aí, como é que fica, né? A dívida avança. Só que aí esses palermas, eles vêm falar que os banqueiros são o problema, porque eles exploram o Brasil, né? O Brasil gasta muito para pagar a dívida. Só que em vez de reduzir a dívida para pagar menos juros, o que eles fazem? Eles aumentam mais a dívida. Então pensa você aí na sua casa, se você aumenta a sua dívida, você não vai pagar mais juro? É simples. Então assim, eles, desculpa o termo, mas eles cagam pra matemática. É uma loucura isso aqui. O Brasil virou um manicômio, né? Então tá aí. O governo com as contas no negativo, no vermelho, e a dívida aumentando. Quem vai pagar a conta somos nós. Porque o endividamento vai aumentar e com as incertezas do Brasil, o juro fica elevado e o custo dessa dívida cada vez deprecia mais aí o Brasil. Só que o Lula diz que não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver coisas mais importantes para fazer. O que é mais importante, Lula? Você fazer a viagenzinha com a Janja? O que é mais importante do que respeitar o tripé macroeconômico? Né? Então, o cara fala uma groselha dessa, que eles claramente não vão respeitar o tripé macroeconômico, e aí o dólar dispara, aí o juro fica elevado, né? E se resolver na canetada, vai ser pior, hein? Vai ser pior, tá? Dólar sobe após Tebet dizer que é difícil atingir déficit zero no orçamento. Ministra do Planejamento afirmou que o governo tem o compromisso em não gastar mais do que arrecada. Mas que a tarefa não é fácil, né, pessoal? Pô, dá pra ver pelos déficits mês a mês que a gente observa, tá, Tebet? Enquanto isso, né, a prata é o ativo que mais performou nesse ano. Na sequência vem o ouro, a prata a gente vem falando há muito tempo aqui no canal, né? E o Ibovespa levando um pau. Não precisa falar nada, né, pessoal? Ibovespa em dólar aí tá triste o negócio. Para você que quer investir em prata física, tem a Morgantes, link na descrição. Cupom Pelissário para você garantir 5% de desconto. Beleza? Uma reserva de valor física para você ter na sua mão. Quarta-feira vai ter live com a Avelino da Morgantes para você tirar dúvidas e quem sabe já anunciar uma novidade que vai facilitar muito aí a sua negociação de prata. Beleza? Quarta-feira às 7h30 tem live com a Avelino, tá? E agora a gente começa a falar da parte do bostileiro, né? Porque muito do problema desses políticos malditos que nós temos é reflexo do nosso próprio povo. Tem uma parcela da população que a gente chama de bostileiro médio, QI 83, né? Que é a galera aí que muitas vezes acaba atrasando todo mundo. É os sanguessugas, os idólatras, né? Eu acho que não existe pecado maior do que a idolatria. Você idolatrar político te impede de questionar ele. E aí temos aqui agora o assunto do vídeo e depois o vídeo para fechar com uma esperança nos nossos corações, beleza? Vamos ver aqui primeiro, vamos passar a raiva junto primeiro aqui, vamos lá. Vocês viram, ó, acidente que agora, o entregador acabou de cair aqui, ó. Aí, ó, Minha perna, me ajuda aqui. tanto de barra aí, ó. Esse barro aí, ó, tudo culpa do prefeito. O que você falou aí? O barro. Rapaz, eu caí porque eu quis. Eu caí porque eu quis. Porque a seta da minha moto tá queimada. Apaga esse vídeo aí. Meu prefeito tem nada a ver com isso. Apaga. O prefeito nada a ver com isso, né? A rua lastimável, né? Falta de infraestrutura. Vamos deixar um like aqui porque os caras são bons na comédia. Puro lama aí, zero infraestrutura, imposto pra caramba, paga imposto na cervejinha, paga imposto na moto, paga imposto na gasolina, paga imposto em tudo, mas não consegue ter um asfalto decente. E aí tem pessoas, cara, isso aqui não é piada não, que me acompanha no canal, viu que a prefeita aqui da minha cidade me bloqueou, porque eu cobrei ela justamente do asfalto, e a própria população veio me xingar que não era lugar de cobrar a prefeita.
Então essa idolatria aqui que os caras estão brincando, ela existe de verdade. E isso em âmbito estadual, municipal e federal, né? Tem pessoas que você não pode cobrar o B, e tem pessoas que você não pode cobrar o L, que elas saem te arregaçando, te enchendo o saco, te xingando. Isso aí é idolatria, pessoal, é o que atrasa o Brasil. A gente tem que cobrar político, porque político é nosso funcionário. Eu acho que a gente tá muito dócil. Acredito que o Brasil tá muito dócil. E ó, por isso que a gente tá tomando tanto na tarraqueta. Bom, vamos dar um refresh aqui pra gente entender o quanto a gente paga, tá? Agora você vai passar a raiva comigo, né? Agora você vai passar raiva comigo. Agora você vai entender como que os políticos te lascam tanto e você não tem nada de retorno aí. Pra você que é CLT aí, ó, pega essa. Início de mês, seu patrão vai gastar R$5.000 com você. Se você tem carteira assinada, a sua empresa paga quase R$800 com INSS. Mais 300 com FGTS. Você paga mais uma parte de INSS. Rapaz. INSS que sabe lá se você vai ver no futuro. Tem também... Bem observado, né? Porque a maior pirâmide do Brasil é a Previdência Social. Agora com a população crescendo menos, com o tanto de parasita que a gente tem aí, a gente não sabe se a Previdência... Por exemplo, eu tenho 26 anos. Eu não sei se a Previdência, quando eu ficar lá com 65, ela vai estar de pé ainda, né? Eu tenho que pagar porque eu tenho empresa, né? Mas se eu pudesse não pagar, eu não pagaria. E aí eu investiria por minha conta, né? Mas você não tem garantia nenhum que você vai se aposentar pelo governo, né? Mas tudo bem, você tá pagando, né? O imposto retido na fonte, ao redor de R$300. Só nessa já foram R$2.000. Com essa parte que sobrou, lembre-se, tem que pagar IPTU, IPVA, seguro DPVAT. Mas agora deu. Posso gastar? Bem, se você gastar com roupa, gasolina ou no mercado, 25% dessa parte é imposto sobre o consumo. Isso tudo aqui fica com o governo. Isso aqui você pode comer. E ela foi generosa, né? Porque tem produtos, pessoal, que o imposto é muito acima de 25%. É muito acima de 25%. Né? Se faz uma compra internacional, por exemplo, aí você vê, né, que o iPhone ele é caro porque tem imposto pra caramba. Basicamente metade do iPhone é imposto. O carro também. Você compra um carro, metade do carro é imposto. Sem falar que depois você vai ter que pagar ainda lá o IPVA, DPVAT, né? Então por que o Brasil é pobre? Porque os poucos que trabalham e que produzem são explorados. Essa que é a verdade, né? Por exemplo aqui, ó, já vamos responder a Célia. Por exemplo aqui, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Nós temos 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, 12 milhões são servidores públicos, ou seja, parasitas estatais, porque quem paga o salário deles não é a produtividade deles, e sim através do fruto do roubo estatal, os impostos. E boa parte desses funcionários públicos nem produzem muita coisa. Por exemplo, o cara lá que fica liberando alvará. É burocracia, é burocrata. Só atrapalha a vida de quem produz. Só atrasa a vida de quem produz. Né? Ah, mas tem os professores. Os professores lá ensinando linguagem neutra. O Brasil performando péssimo nos índices de educação. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Dos 200 milhões, 12 milhões de trabalhadores, quem produz é o empresário. Quem paga esses caras é o empresário e o trabalhador, tá? Depois nós temos 39 milhões de aposentados. E depois nós temos 56 milhões de cadastrados no Bolsa Família. Ou seja, metade da população brasileira suga quem produz. Metade da população brasileira suga o trabalhador, o empresário. E falam que eles são malvadão. Só que aí nós temos 100 milhões de pessoas, né? Onde parte desses 100 milhões são crianças e desempregados. Ou seja, entre 60 a 70 milhões de pessoas são as pessoas que geram renda, que pagam os impostos e tudo mais. Ou seja, 35% da população. Então 60 milhões carregam nas costas os outros 140 milhões. Essa que é a conta, pessoal. Por isso que aqui a carga tributária, por isso que aqui a coisa é tão pesada, né? E a gente é tão pobre e não tem retorno.
Então muito também é por culpa do Estado, mas muito também é por culpa da nossa cultura de achar que tem que ser tudo de grátis. Tudo de grátis, é tudo de grátis, né? A cultura de achar que tudo tem que cair na boquinha, não tem que trabalhar, não tem que correr atrás. Então, pessoal, a gente bate nessa questão de o problema do Brasil ser o brasileiro, porque primeiro, para mudar a coisa, tem que mudar a cultura. Mudando a cultura, muda os políticos e a coisa vai mudando. Só que se as pessoas apoiam que o Estado aumente impostos, foda os ricos e acabe com os empresários, como é que a coisa vai mudar? Tá entendendo por que a gente bate tanto na questão do problema do Brasil ser o brasileiro? Enquanto isso, a gente vai se protegendo, tanto nas criptomoedas, seja ali com o direito tributário, a gente vai buscando driblar. Mas a minha missão aqui no canal, além de falar de investimento e fazer dinheiro, é também trazer esses tapa na cara da galera pra ver se a galera acorda. E percebe que o Estado não é seu amigo, né? Essa que é a grande jogada. Então a Célia comentou nesse vídeo onde mastiga, onde desenha, né, que mais da metade do seu salário fica pro governo. E o patrão, ele pode te pagar bem, só que o que cai na sua conta bancária é miséria, né? Porque o Estado, ali para pagar os seus direitos, já mordeu mais da metade. Então o problema, a Célia falou o seguinte, o problema é não explicar que meu patrão me paga 5 mil e ele lucra 50 mil por mês comigo. Faz essa matemática e explica direitinho, não mente não, tá? Então a Célia, ela está indignada, porque ela está se sentindo explorada, eu estou sendo explorada pelo meu patrão capitalista malvadão. Como que pode ele me pagar 5 mil de salário, o governo ficar com 3 e eu só ficar com 2, tá? E ele lucrar 50 mil. Como é que pode? Como é que pode, né? Vamos explicar pra Célia aqui, pessoal. Acontece que quando você é empresário, você assume muito mais riscos do que o CLT, do que o seu funcionário. Por exemplo, você vai montar a empresa, você muitas vezes tem que se endividar para montar aquela empresa, pegar capital de giro e tudo mais. Ou seja, você assume um risco de até colocar o seu próprio patrimônio no jogo para contratar essas pessoas para fazer o negócio girar. Patrão não quer gerar trabalho e salvar o mundo. Patrão quer montar um negócio, solucionar problema, vender e ter lucro. Essa que é a jogada, tá? E aí ele contrata os funcionários para aumentar a produtividade. Beleza. Só que quem está assumindo o maior risco? O funcionário ou o patrão? O patrão. É ele que está colocando capital em jogo, se endividando, tendo que trabalhar muito mais que os funcionários. O funcionário, se a empresa der prejuízo, presta atenção, se a empresa der prejuízo, o funcionário está com o dele garantido. Ó. Que se dane, patrão. Eu quero o meu garantido, senão eu te boto na justiça do trabalho. Não é assim? Então o patrão, ele tem que pegar muitas vezes, se a empresa fecha no vermelho, o patrão tem que investir em marketing e tal, e se fechar no vermelho, o que acontece? Ele tem que pagar o funcionário e muitas vezes o patrão não recebe nada, fica no prejuízo, tem que se endividar para pagar a folha de pagamento de funcionário. Então o patrão, ele assume muito mais riscos e, claro, entendendo que o ser humano é movido por recompensa, então o patrão tem que receber uma fatia maior, sim, porque ele assume mais riscos. Se estressa muito mais, tem que gerenciar e ter um conhecimento muito maior. Essa é a grande jogada. Por que um funcionário recebe mais do que o outro? Porque o tempo de qualificação daquele funcionário é maior. Então tudo tem um porquê. Se todo mundo receber a mesma coisa, todo mundo vai querer fazer as coisas mais fáceis e ninguém mais vai querer pegar as difíceis. Por isso que as coisas difíceis, elas são mais recompensadas. E se você está infeliz na sua empresa, Célia, pede a demissão e monta a tua empresa. Vai cair no colo do funcionário público querendo alvará e bibibi, bababá. Só para você abrir empresa, você já deixa uma grana pro Estado e lá pro banco. Aí você vai querer, Célia? Acredito que não, por isso que muitas pessoas preferem ficar no CLT. Só que aí você vai receber menos. Porque o que você tá arriscando é menor, o teu risco é menor. Você só tá prestando uma função. E muitas vezes nem é tão qualificada, por isso que você ganha mal. Essa é a verdade, né? Mas o capitalismo te permite pedir demissão e montar a tua empresa também. E explorar as outras pessoas, né? Então o problema do Brasil, pessoal, é a mentalidade, né? A galera não faz a conta. A galera não entende como o jogo funciona. Esse é o problema do Brasil. Falta o conhecimento. E a escola não ensina isso. E aí a gente tem uma mentalidade de gente medíocre, de gente filha da puta. Como, por exemplo, aqui, ó. Tem esse radar, cara, de 40 por hora que foi instalado numa BR, onde a ideia é você transitar rápido. 80 por hora numa BR já é lento, pessoal. A gente tá com estradas defasadas, não tem infraestrutura.
A Autobahn na Alemanha não tem limite de velocidade. Presta atenção. Só que lá tem infraestrutura, o asfalto é bom, tem bastante faixa. Aqui estrada esburacada, a curva te joga pra fora, é uma loucura. Aí o governo fala que tá preocupado com você, ao invés de melhorar a via, o que ele faz? Instala um radar. De quanto? 40 por hora no meio de uma rodovia. E aí eu coloquei aqui, né? Aí dizem que não existe indústria da multa. E veio um bostileiro, que é o Bruno, e falou: eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Bota pra produzir multa. Quem achar ruim leva em dobro, né? Exatamente, você tá lá numa rodovia, tem que frear o teu carro a 40 por hora, muitas vezes se você tá rápido de trás te embunda. E o Bruno, ele acha que é pouco, né? E parece que ele é patriota, até a bandeirinha do Brasil aqui, eu acho que o Bruno é patriota ainda, hein? Ele acha que é pouco, tem que botar mais radar, tem que multar mesmo. Então essa é a mentalidade do bostileiro, gente. Como é que esse país vai pra frente? Você entende que o objetivo desses vídeos é a gente trabalhar a cultura? Então o que um país de primeiro mundo faria? Primeiro, uma autobahn com uma excelente qualidade da via para que você consiga andar rápido e performar melhor. Segunda coisa, se tem passagem de pedestre, não vamos botar uma faixa, vamos fazer um elevado, um viaduto, alguma coisa para o pedestre e o bicicleta passar por cima. Não botar um radar para gerar multa. Se você está preocupado com a segurança das pessoas, invista em infraestrutura. Mas não, aqui a galera quer que a coisa pare, quer que a coisa ande para trás. Esse é o problema do Brasil, pessoal, a mentalidade de jacu da galera. E aí eles querem te fuder por isso. É uma cultura da inveja, né? E aí a galera se ferra e eu não tenho dó nenhum. Porque o conhecimento tá aí de graça, mas a galera não quer pegar. A galera não quer pensar. A galera sempre quer resolver problemas difíceis com soluções fáceis. Tipo, mete um radar lá e foda-se. Né? Jogo do Tigrinho e apostas online superam investimentos na B3. 14% da galera aqui em aposta esportiva, achando que vai ficar rico. 14% da galera aqui apostando. Acho que é muito mais isso aqui se botar o Tigrinho. Enquanto apenas 4% investe em cripto, imóveis. 2% apenas aqui nas ações. Né? Então aqui, pessoal, a gente tem um retrato da nossa realidade, né? A nossa carga tributária é altíssima e a galera acha que tem que cobrar mais. Mas temos esperança, tá? Nem todo brasileiro é o problema, como a gente viu aqui atrás. Nós temos aí talvez 20 ou 30% da população que são pessoas boas e às vezes é essas pessoas que a gente convive, né? O problema é que tem muita gente filha da puta. Mas ainda tem esperança no Brasil. E é essas pessoas que a gente tem que valorizar. Olha isso aqui. Sério. Olha aqui, pai. Ó, ela vai mostrar o filho ali, né? O orgulho do casal, porque o filho conseguiu um emprego, pessoal. Olha a alegria do moleque ali, ó. E vai, o pai vai fazer a surpresa, né? Chama, filho. Falei pra você, bora aí, ó. Olha a surpresa pro pai lá. É nóis, filho. Tamo junto. Show, né? Ó. Molecão faceiro. Animado com o trampo novo. É, filho. Falei pra você, aqui, ó. Bora. Falei pra você, é nóis, falei pra você, bora. Olha o orgulho do pai, né, cara? Esse é o brasileiro de verdade, meu. Ai, meu Deus do céu, isso vai matar do coração. É mesmo, é verdade? Esse é o brasileiro de verdade, pessoal. Né? Esse é o brasileiro de verdade. O cara trabalhador, o cara buscando oportunidade, querendo fazer acontecer. Se o Estado atrapalhasse menos, esses moleques teriam mais oportunidade ainda. Teríamos mais empresas, mais oportunidades, o salário ia aumentar. A gente só precisa que o Estado pare de atrapalhar quem produz e que a nossa cultura valorize quem gera valor. E não bata nessas pessoas. A gente tem que entender que o esforço precisa ser valorizado. O trabalho precisa gerar resultado. Não adianta você trabalhar apenas achando que você vai ficar rico. Você tem que trabalhar com a cabeça. Se trabalho fosse sinônimo de riqueza, eu saía furando um monte de buraco na rua aí e ganhava dinheiro, mas não é assim. Você precisa gerar valor. O seu trabalho precisa gerar valor e tem que ter inteligência. Quando você dominar tudo isso, a coisa vai ficar legal. Temos esperança no Brasil sim, pessoal. O problema é que tem muita gente filha da mãe aí, né? Então, temos bons brasileiros, pessoal. Não é todo mundo que é filha da puta, tá? Só que enquanto existirem os filhos da puta, a gente precisa se proteger. Essa que é a realidade. Porque ainda vão colocar bandido na presidência, ainda vão fazer falcatrua e a galera vai aplaudir. Enquanto existir a nossa cultura da inveja,
Teremos pessoas trabalhando e o invejoso querendo derrubar esse cara. Mas com o tempo, quem sabe a gente chega lá. A gente melhora a nossa situação. Só que a gente precisa começar mudando a nossa cultura. Então, se você quiser me ajudar nessa missão, compartilhe esse vídeo, deixa seu like. A gente se vê na próxima. Eu sou capitalista. Enquanto o Brasil não vira Noruega, blinde-se, proteja seu capital. Se você tem filho, se você tem imóveis, preenche o formulário aí e busca o direito tributário para te ajudar. A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau, pessoal.